Imagine que você vai receber uma visita muito importante na sua casa. Qual a primeira coisa que você pensa? Arrumar a casa. E quando você pensa em arrumar a casa, você pensa que tem que fazer três coisas. Primeiro, remover a sujeira. Segundo, remover a bagunça. E terceiro, remover os entulhos. Agora imagine que quem está indo te visitar seja Deus. E Deus, como um bom visitante, vamos dizer assim, Ele não é uma pessoa que vai visitar apenas um cômodo. Ele vai visitar a casa inteira. Ele vai ir em cada lugar. A diferença é que Deus ele nunca vai te visitar se você não tiver convidado. A questão é que você talvez pense, mas se eu convidar, eu vou convidar ele por um outro dia. A questão é que se você o convida hoje, ele vem instantaneamente. E ele te deu um prazo. Esse prazo é o tempo que você tem para ouvir esse vídeo. Quando você pensa, digamos, em receber Deus em sua casa, Ele não vai visitar a sua casa física. A casa que Ele está indo visitar é a sua vida, é você, é o que está aí dentro de você. E as três coisas que você tem que remover, a primeira, a sujeira, ela representa nada mais, nada menos do que os seus pensamentos. Pensamentos sujos, pensamentos ruins, pensamentos negativos, pensamentos de doença, pensamentos de morte, pensamentos de escassez, pensamentos miseráveis. São pensamentos que você precisa se livrar deles, não é verdade? Segunda coisa que você vai remover é a bagunça. E a bagunça reflete a confusão mental. Muitas vezes aos conflitos, decisões que você não sabe tomar, situações que você não consegue resolver, pessoas que muitas vezes passam pela sua vida e você não entende por que elas vão embora numa velocidade, ou seja, tudo isso é uma bagunça, uma confusão mental. E a terceira coisa, talvez que seja o peso pesado, sejam os entulhos. E entulhos geralmente as pessoas preferem colocar num quarto isolado, num porão. Elas preferem deixar num lugar que geralmente ninguém vai, ninguém vê. A diferença é que quando Deus ele entra na vida de uma pessoa, Ele vai em cada cômodo, Ele vai em cada detalhe da vida da pessoa. Porque Deus, Ele te aceita do jeito que você é, mas Ele se recusa a deixar você como está. E uma coisa muito importante que o entulho, ele fala simplesmente do passado. De todas as coisas que você vem armazenando na sua vida, na sua alma. Lembranças, memórias. É interessante um fato, né? Uma frase que eu aprendi. Toda pessoa boa de memória é uma pessoa excelente em guardar mágoas das pessoas. E toda vez que você pensa que você está armazenando coisas na sua alma, geralmente elas vêm do entulho, elas vêm do passado. Então esse bagulho do passado precisa ser jogado fora. Mas por que você não consegue com tanta naturalidade? Porque existe uma palavra que está sendo o peso pesado da sua vida. Falta de perdão. O perdão talvez seja o ponto mais crucial na vida de qualquer pessoa. Seja uma das atitudes mais difíceis de ser tomada. Por quê? Porque o perdão ele vem com 99,9% de ressentimento, de mágoas, de peso, de tudo aquilo que você está sentindo. Toda vez que você lembra daquela pessoa, te sobrevém aquele amontoado de coisas ruins, de sensações. Ao passo em que 0,1%, vamos dizer assim, seria a sua capacidade de conseguir perdoar aquela pessoa. Mas eu já perdoei, eu já me livrei disso. Livrou nada. Porque a partir do momento que você ainda pensa nessa pessoa, ainda está aí, olha, esse monte de sentimentos, de sensações, de ressentimento sobre essa pessoa. Toda vez que ainda existe uma dor dentro de você, é porque ainda falta liberar mais ainda sobre o perdão, sobre essas pessoas. Ou sobre essa pessoa, não sei. Existem três tipos de pessoas que você precisa perdoar. Primeiro é a pessoa que está aí do seu lado. É a pessoa que talvez é aquela que você convive com ela todo dia. É aquela pessoa que dorme com você. É aquela pessoa que está no quarto ao lado. É aquela pessoa que convive com você diariamente. O outro tipo de pessoa que você tem que perdoar, certamente é aquela pessoa que convive com você no seu trabalho, no dia a dia, seja um vizinho, seja aquela pessoa que muitas vezes te importuna. É interessante lembrar de vizinho porque o melhor vizinho que tem, sabe qual que é? É aquele que te importuna, porque ele é o maior teste para o perdão. Porque, olha, você não vai se livrar das coisas ruins que ele faz contra você enquanto você não perdoá-lo. O outro tipo de pessoa também é aquela no trabalho.
É aquela pessoa que parece que ela acordou e ela programou o dia para te importunar. São pessoas que você tem que perdoar. Entenda uma coisa, perdoa primeiro para se ver livre de tudo que aquela pessoa faz. É uma coisa interessante, né? Você sabe por que o diabo ele trabalha tanto no mundo? É porque as pessoas dão ênfase para ele. Para de dar ênfase ao diabo e você vai ver que ele vai ficar totalmente fora da sua vida. Tudo que você fizer e tudo que acontecer na sua vida remete como que é Deus. Ah, mas aconteceu uma coisa muito ruim na minha vida. Entenda uma coisa, Deus ele não causa nada na sua vida que não seja para o seu bem. Ah, mas foi uma tragédia. Entenda uma coisa, para Deus, o dicionário de Deus, tragédia, não é o mesmo significado que o seu. Tragédias são aprendizados, mas Deus tirou a vida daquela pessoa. O que eu faço? Entenda uma coisa, Deus cumpriu o plano daquela pessoa na terra, mas aquela pessoa morreu num acidente trágico, quebrou o corpo. Entenda uma coisa, para Deus ele não vê como você vê. A morte de uma pessoa, por mais trágica que seja, foi a maneira de Deus tirar aquela pessoa. Mas poxa vida, está doendo em mim. Entenda uma coisa, está doendo em você, mas se alegre pelo fato de que Deus levou aquela pessoa e um dia você vai encontrar com ela. A pessoa venceu, você ainda não. Se a pessoa foi removida, é porque ela cumpriu os dias dela aqui. Ela fez o que tinha que fazer nessa terra. Você ainda está com a vida pendente aqui. Entenda isso. Um dia você estará com aquela pessoa plenamente. Para de pensar nessa vida simplesmente como uma vida que vai durar 80, 90, 100 anos. Alguns nem chegam a isso. Comece a lembrar da sua vida, que é o que vai vir depois. O fato de que um dia você encontrará com essa pessoa na eternidade. Outro fato muito importante que você tem que lembrar é das pessoas que estão distantes. Pessoas que te magoaram há 40 anos atrás. Pessoas que te feriram, sei lá, 10 anos atrás, mas ainda isso está com uma lembrança, com uma dor muito forte. Poxa vida, é hora de você começar a se livrar disso. Olha, mas é tanto peso que eu não consigo me livrar disso. Entenda uma coisa, eu quero te fazer uma proposta. Só hoje. Perdoa essa pessoa só hoje. Um dia de cada vez. E não comece sentindo nada, porque você não vai conseguir. Existem pessoas que estão com tanta dificuldade em perdoar, que elas simplesmente não vão conseguir liberar isso com palavras. Isso é muito sério. Mas olha, entenda uma coisa, a sua paz, a sua saúde, a sua prosperidade, a sua felicidade, o seu bem-estar, tudo isso depende do seu perdão. E eu quero finalizar isso aqui, dar um exemplo que Jesus disse. Um homem certamente ele era um rei, ele era um senhor, ele perdoou a dívida de um homem que ele devia muito dinheiro. E aquele homem ficou grato e saiu dali. E esse homem que foi perdoado de uma dívida muito grande, ele encontrou com outra pessoa ali que lhe devia dinheiro. Só que aqui ele falou para ele, me paga o que você deve. Ele falou assim, não, eu não perdoo. E aí de repente, ele pegou e mandou prendê-lo, porque essa era a lei. Quando alguém te devia e você não perdoava, você tinha o direito de mandar aquela pessoa para a prisão. Ele mandou a pessoa para a prisão. E sabe o que aconteceu? O rei, aquele homem que perdoou aquela dívida muito grande, pegou e chamou e falou assim, olha, eu te perdoei uma dívida tão grande, você não poderia perdoar uma dívida tão pequena? Ele falou assim, não, mas eu estava querendo te pagar. Ele falou assim, você não entendeu, eu já tinha te perdoado. E o mais importante de tudo é, quem acabou na prisão foi aquele homem que recebeu grande perdão e não perdoou uma pequena dívida. Por quê? Porque depois aquele homem foi solto. Aquele que devia uma pequena dívida foi solto. Porém, aquele homem que não perdoou, ele que depois acabou sendo preso. Sabe o que isso remete para você? Que quando você não perdoa, quem está preso é você. Quem está numa jaula é você. Entenda uma coisa. O que é mais importante na sua vida é você ou as pessoas. Então você precisa jogar esse quadro mental dessa pessoa fora da sua vida. Você precisa liberar esse perdão. E você não pode terminar o seu ano sem liberar perdão. Você não pode terminar o seu ano com essa sujeira, com essa bagunça, com esse entulho. A primeira coisa que você precisa fazer sobre essa limpeza na sua vida é comece pelo entulho, comece pelo mais difícil. Depois as demais coisas vão vindo. E o que eu digo e repito aqui, só hoje. Só hoje. Vale a pena só hoje.
Se livre disso só hoje. Como que eu faço? Declarando: só hoje eu estou liberando perdão na vida dessa pessoa. Só isso. Perdão é um decreto. Palavras são decretos. Então decrete na sua vida: olha, eu estou decretando aqui agora perdão. Não precisa falar o nome da pessoa por enquanto. Comece simplesmente: olha, eu estou decretando a partir de agora o perdão. E aí você começar a declarar pessoas na sua vida, porque elas virão na sua mente. Ok? Esse vídeo nada mais é do que um ajuste para a sua vida. Da mesma forma que você vai começar o seu ano da melhor forma possível, você precisa encerrá-lo da melhor forma possível. Ok? Foi pesado hoje, hein? Mas vale a pena, tá? Isso é uma questão de sobrevivência, uma questão não só de sobrevivência, mas é uma questão de viver bem, tá ok? Se isso fez sentido